Pessoal, agora nós vamos falar de uma outra categoria, né? Basicamente eu quero falar aqui das duas principais categorias, os agentes políticos e os agentes administrativos, porque as demais eu já trouxe basicamente as informações que nós precisamos. Agora, para falar de agentes administrativos, eu preciso contar para vocês que agente administrativo, bem na verdade, é um gênero. Então, apesar de ele ser também uma espécie, ele é ao mesmo tempo um gênero. Como assim, professor, ele é espécie e é gênero? O gênero maior é agente público, do qual agente administrativo é uma espécie, é uma divisão. Mas mesmo essa espécie, ela também tem subdivisões, ou seja, ela passa a ser um gênero. Está parecendo raciocínio lógico aqui. E esse gênero, agentes administrativos, vai se subdividir também em 3 categorias. Então vamos lá, por isso que eu falo que isso aqui também pode ser sinônimo de servidor público em sentido amplo. O servidor público em sentido amplo ou agente administrativo, nesse caso nós teríamos essas palavras, essas expressões acabariam sendo sinônimos. Agentes administrativos e servidor público em sentido amplo. E aqui eu vou trazer para vocês, então, as nossas espécies. As nossas espécies. E aqui nas espécies nós vamos ter também 3 categorias que eu quero trazer para vocês. Quais são as 3 categorias que nós vamos trabalhar daqui para frente, tá? A primeira que nós vamos trabalhar são os chamados servidores públicos. Servidor público também pode ser chamado de servidor público em sentido estrito, tá? Também é correta essa expressão. Então, são os nossos servidores estatutários. Por que eles são estatutários? Porque o regime jurídico deles é definido em uma lei. No âmbito federal, por exemplo, é a Lei 812, que define o tal do regime estatutário dos servidores públicos federais, a Lei 812. Cada estado da federação e cada município vai ter a sua própria lei. Só toma cuidado com uma coisa que às vezes o pessoal confunde, tá? Dentro dos servidores estatutários, os servidores públicos no sentido estreito, nós temos os que ocupam cargo de provimento efetivo, que é aquele que depende de concurso público, mas nós também temos aqui aqueles que ocupam cargo de provimento em comissão. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e exoneração. Professor, então, o que ocupa cargo em comissão também é servidor estatutário? Também é. Ah, professor, eu achei que não. Às vezes o pessoal confunde isso. Qual que é a diferença? A diferença é que o que ocupa cargo em comissão, ele não vai adquirir estabilidade, logicamente, ele não presta concurso público, ele vai se submeter a um regime geral de previdência social e não ao regime próprio, entre outros benefícios que ele não vai gozar, tá? Outra categoria aqui, os chamados empregados públicos. O que são os empregados públicos? Empregados públicos são aqueles que possuem um vínculo que nós falamos que é regido pela CLT. Eles firmam um contrato de trabalho com a administração pública. Normalmente esse pessoal aqui atua nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista ou nas fundações públicas de direito privado. E por fim, nós vamos ter os temporários, tá? Agentes temporários. Agentes temporários, a Constituição Federal permite a contratação deles para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O que poderia entrar aqui nos agentes temporários? Normalmente a gente coloca nos agentes temporários o pessoal que é recenseador do IBGE, né? Essa galera aí é temporário. Sabe o professor temporário? Tipo, tem um professor principal, vamos supor que seja uma professora. A professora engravidou. Ela engravidou, ela vai sair de licença. Faz sentido eu fazer um concurso público para contratar alguém permanentemente para o lugar dela? Não, não faz sentido. Por quê? Porque daqui a pouco ela vai voltar. Então aí eu contrato um temporário. Situação da epidemia, Covid-19. Na Covid-19, nós temos muita gente que foi contratado em regime temporário. Só para ficar um tempinho ali na administração pública durante a situação da pandemia. Passou a pandemia, passou também a necessidade de ter esse pessoal. Então, agente temporário entra dentro dessa situação. Tá? Isso aqui está lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. E qual que é a marca, o que caracteriza o agente administrativo? O que caracteriza o agente administrativo é que ele exerce isso aqui como profissão. Sabe quando você resolve estudar para concurso público? Se você já tinha um emprego, é porque você quer trocar de trabalho. Você quer trocar de profissão. Eles exercem essa atividade aqui de forma remunerada. Eu quero ganhar uma remuneração e que seja uma remuneração bacana
para que eu ingresse no serviço público. Então, esse pessoal, os agentes administrativos, eles têm isso aqui como atividade profissional e, consequentemente, eles são devidamente remunerados pelo exercício da atividade pública. Só isso aqui, bem tranquilo, e vamos avançar mais um pouquinho, vamos resolver essa questão. Essa questão ela diz para a gente o seguinte: os empregados das empresas públicas submetem-se ao regime seletista. Por isso, estão fora do rol de agentes públicos. Errado. Eles, de fato, estão sujeitos ao regime seletista, mas eles não estão fora, como diz a questão, né? Ela fala assim, ó, que eles estão fora do rol de agentes públicos. Não, eles não estão fora do rol de agentes públicos, eles são considerados agentes públicos. Então, por isso que está errado esse quesito. Outra questão, para que pessoas físicas que colaboram com o poder público sejam considerados agentes públicos, é necessário que eles, obrigatoriamente, tenham um vínculo empregatício com a administração pública e sejam por esta remuneradas, como ocorre, por exemplo, com os leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. Pessoal, leiloeiro, tradutor e intérprete público, eles não possuem vínculo empregatício com a administração pública. Eles colaboram com a administração pública. Eles exercem uma atividade pública em situações específicas, mas eles são particulares que colaboram com o Estado. Então eu não posso dizer, né, como está dizendo a questão, que obrigatoriamente eles têm que ter o vínculo empregatício, nem que eles têm que ser necessariamente remunerados pela atividade, pelo Estado. Então por isso que essa questão também está errada. Pois bem, avançamos e agora nós vamos chegar a uma categoria específica, os chamados agentes de fato. Agente de fato despenca em questão de concurso público, tá? Aparece muito em questão de prova. Vou colocar aqui um conceito genérico. Genericamente falando, agente de fato é um grupo de agentes que, mesmo sem ter uma investidura normal e regular, executam a função pública em nome do Estado. Então, o agente de fato, ele realmente tem alguma relação com o Estado. Ele tem algum vínculo com o Estado. Só que esse vínculo, ele não decorre de uma situação normal, ele não decorre de uma situação regular. Inclusive, às vezes as questões mais genéricas, assim, elas acabam generalizando, dizendo que o agente de fato não teve uma investidura regular, ou até fala assim, ó, teve uma investidura irregular na função pública. Não é necessariamente essa investidura irregular, às vezes a investidura é uma situação muito excepcional, mas se aparecer na sua prova, ó, o agente de fato tem uma investidura irregular, normalmente essa afirmação é considerada como verdadeira, porque é basicamente a essência desse conceito. Mas, a bem da verdade, agente de fato tem duas categorias, tá? Quais são as duas categorias do agente de fato? Primeira categoria são os chamados agentes necessários. O que é o agente necessário? Imagina a seguinte situação. Aconteceu um desastre. Um prédio desabou. Esse prédio era um prédio muito grande, estava localizado bem no centro da cidade, no horário de pico ele desabou. Aquilo virou o caos, né? E aí você começa toda a operação de resgate. Aí está lá resgatando o pessoal, de repente está o pessoal, o chefe do bombeiro naquela operação toda, passa na frente, na calçada, um médico, amigo dele, ele pega e fala, meu camarada, eu estou precisando da sua ajuda aqui, eu estou te convocando. Inclusive, existem formas de intervenção do Estado que permitem ele exigir, né, ele requisitar essa prestação dessa atividade. Eu requisitei o serviço desse médico nessa situação. Veja, não é igual a um temporário, porque o temporário, ele para atender aquela situação temporária, de excepcional interesse público, mas normalmente é algo até um pouquinho mais permanente, que engraçado, né? Aqui já é algo imediato, eu preciso desse médico aqui, por isso que ele é considerado agente necessário. Então, o agente necessário é aquele que ingressa na atividade pública em situações graves, em situações bastante excepcionais, tá? Situações graves e excepcionais, como, por exemplo, esse tipo de resgate. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, os chamados agentes putativos, tá? Pessoal, o que são os agentes putativos? Agentes putativos, esse aqui de fato tem uma irregularidade. Esse aqui realmente tem uma irregularidade na investidura. Aconteceu alguma coisa de errado. Irregularidade. Aconteceu alguma coisa de errado na hora de essa pessoa aqui ingressar na atividade pública. Por exemplo, ele ingressou num cargo público
que exigia concurso público, era um cargo de provimento efetivo, só que a administração pública cometeu uma falha e contratou uma pessoa sem concurso público. Então tem uma irregularidade, um problema na investidura dessa pessoa. Era um cargo de provimento efetivo, ou seja, um cargo que depende de provimento mediante concurso público, but não foi realizado o concurso público. Ou ele precisava ter um cargo de nível superior, era um cargo de nível superior, só que ele não colou grau nessa atividade. Às vezes porque ele falsificou um documento, às vezes só porque houve uma confusão, às vezes pode ter a má-fé dele, às vezes pode não ter a má-fé dele, mas o fato é que ele não atendia aos requisitos para ingresso na atividade pública. Só que aqui a gente tem que pensar no seguinte, existe uma teoria que nós chamamos de teoria do órgão. A teoria do órgão diz que a atuação dos agentes públicos é imputada ao Estado. A atuação dos órgãos e dos agentes públicos é imputada ao Estado, à pessoa jurídica. Então, mesmo no caso do agente de fato, mesmo ele atuando aqui, mesmo que essa investidura dele não tenha ocorrido da forma correta, ele está atuando em nome do Estado. E sempre que a gente tem uma atuação estatal, nós vamos estar diante de uma presunção de legitimidade. Pessoal, você chega numa prefeitura, pede um alvará de funcionamento. O agente público que está na tua frente assina o documento. Você lá ia imaginar que esse cidadão, esse agente público, não tinha o curso superior para ingressar naquele cargo? Você lá ia imaginar que aquele cara não prestou concurso público e aquele era um cargo de provimento efetivo? Não tem como a gente identificar isso. Existe aqui uma aparência de legalidade. Nós chamamos isso aqui, inclusive, de teoria da aparência. Então, a teoria da aparência faz com que os atos dos agentes de fato, o ato do agente de fato, seja um ato imputado ao Estado. Esses atos aqui eles são considerados válidos perante os terceiros de boa-fé. Ou seja, eu cheguei na administração pública, pedi uma licença e um agente de fato assinou, como é que eu ia saber que esse cara não devia estar naquela função? Então o ato dele é considerado válido. Eu não posso ser prejudicado por essa eventual irregularidade. Se aquele médico que foi convocado lá, naquela situação excepcional, ele comete uma falha que gera um prejuízo para determinada pessoa, uma lesão permanente, quem é que responde? O Estado. Porque mesmo com essa situação excepcional, a atuação dele é imputada ao Estado. Aplicamos então a teoria do órgão, teoria da aparência, também chamada de teoria da imputação volitiva. Eu imputo a atuação do agente de fato ao Estado. Isso é importante para estudar, inclusive, responsabilidade civil do Estado. Porque se ele causa prejuízo a terceiro, o Estado responde a priori objetivamente. Pois bem, bem legal essa parte, nós podemos avançar mais um pouquinho e trazer agora uma questão. Essa questão diz para a gente o seguinte, o conceito de agente público, na extensão a este atualmente conferida pela Constituição da República, predica que, letra A, os militares, a partir da edição da emenda 20 de 98, não mais se enquadram na definição de agentes públicos, sujeitos que estão a regime jurídico próprio, diverso dos servidores públicos. De fato, eles têm um regime jurídico próprio, né, regras específicas, mas eles estão dentro do conceito maior, que é o conceito de agente público, que é utilizado no sentido amplo. Essa pegadinha você não cai mais. Letra B. Os particulares que atuam em colaboração, com a administração, tais como aqueles convocados para o serviço eleitoral, são agentes públicos, na medida em que exercem função pública, embora não se enquadre na categoria de agente administrativo. Esse aqui é o nosso gabarito. Mas vamos entender por que esse aqui é o gabarito. Vamos pensar o seguinte. Particular que atua em colaboração. Aquele que é convocado para o serviço eleitoral é um particular em colaboração? Sim. Ele é um particular que está colaborando com o poder público, dentro da categoria dos agentes honoríficos. Ok, então até aqui tudo certo. Ele é um agente público? Sim. Conceito maior. Avançando mais um pouquinho. Na medida em que exerce função pública, ele exerce a função pública? Sim, ele foi convocado para exercer essa função. Mas o mesário eleitoral, ele entra na categoria de agente administrativo? Não. Porque quem é o agente administrativo? É o servidor público, é o empregado público, é o agente temporário. Por isso que o gabarito é a letra B. Letra C.
São considerados agentes administrativos apenas os detentores de mandato eletivo. Já pode parar por aqui, né? Normalmente, mas nem sempre, mas normalmente quem exerce mandato eletivo está lá na categoria do agente político, né? Os auxiliares imediatos do chefe do executivo, por exemplo, é agente político. E ela mistura a questão, porque ela fala assim, ó, agente administrativo é denominado agente político. Está tudo misturado, né? Então, por isso, nós já sabemos que essa letra C está absolutamente incorreta. Letra D. Os ocupantes de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, assim como os temporários, empregados públicos, são considerados agentes administrativos. Ah, ok, eles são todos esses aqui são agentes administrativos. Porque quem ocupa cargo em comissão é agente administrativo, é estatutário. Quem é empregado público é agente administrativo. Só que ele fala em contraposição aos ocupantes de cargo efetivo, cuja natureza do vínculo confere apenas a estes últimos a condição de agentes públicos. Errado, porque toda essa galera aqui é considerada agente público. E a letra E fala o seguinte: os agentes políticos, ocupantes de cargo efetivo promovido por meio de mandato eletivo, não são considerados servidores para fins previdenciários, embora se enquadrem na categoria de agentes administrativos. Pessoal, agente político tem toda uma regra, né? Hoje em dia, inclusive, está em extinção aquele regime especial para aposentadoria deles, etc e tal. Tem todas umas regras, eles têm uma série de regras específicas de aposentadoria. Mas o fato é que eles, independente de qualquer discussão, não são agentes administrativos. Por isso que essa questão aqui está errada, e com isso nosso gabarito fica na letra B de bola. E assim nós acabamos todo esse nosso bloco conceitual e de classificação dos agentes públicos. Essa parte da aula é muito importante. Então, você tem que ter uma boa revisão e compreender muito bem esse assunto, não só para acertar as questões desse tópico, mas também para poder avançar nos assuntos subsequentes. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.